Estação Experimental de Terras Secas da Imparni. Em 1983, quando ocupava o cargo de presidente da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, Imparni, eu procurei fazer uma administração pioneira, inovadora, empreendedora, de modo que eu direcionei todo o esforço de pesquisa da empresa para a região semiárida do estado do Rio Grande do Norte. A problemática da seca era a minha preocupação primeira. Então, basicamente, quase todas as pesquisas da Imparni foram dirigidas para resolver a problemática das secas no Nordeste brasileiro. Então, uma das coisas que materializou essa minha intenção foi a criação. Eu idealizei, criei e implementei a Estação Experimental de Terras Secas no município de Pedro Avelino, em pleno semiárido potiguar. Pedro Avelino, ou seja, a Estação Experimental de Terras Secas, estava localizada na zona mais seca do estado, com precipitação pluviométrica em torno de 473 milímetros anuais. É uma região quase litorânea, a 30 quilômetros do mar, na região salineira do estado, no semiárido litorâneo do estado do Rio Grande do Norte. Então, era uma área muito vasta, 1.600 hectares de área. E nesta estação, nós implantamos, nesta unidade da empresa, nós implantamos os projetos de plantas xerófilas nativas e introduzidas e de animais rústicos nativos e introduzidos. As plantas xerófilas nativas, como as plantas xerófilas alimentícias, frutíferas, madeireiras, medicinais, forrageiras, nós localizamos todas na Estação Experimental de Terra Seca, bem como as introduzidas. As plantas introduzidas, vindas de outros países, as plantas exóticas, tinha aquelas que já tinham sido introduzidas em tempos passados e que estava sendo já cultivada na região, como era o caso da algarobeira, da palma forrageira, do capim-búfio e da leucena. E tinha aquelas plantas que nós introduzimos. Nós, quando estávamos na presidência da Imparni, nós percorremos muitos países, muitos desertos do mundo à procura de plantas e de animais que pudessem ser trazidos para o estado do Rio Grande do Norte, para o semiárido nordestino. Então, nós importamos pela Imparni 36 espécies de plantas xerófilas, forrageiras, alimentícias, frutíferas, medicinais. O certo era que 36 espécies de plantas xerófilas foram trazidas para o Rio Grande do Norte e todas elas foram introduzidas na Estação Experimental de Terras Secas. Tínhamos também o projeto de animais rústicos, nativos, que nós também fomos pioneiros. Nós introduzimos no Brasil a pesquisa com animais nativos e lá na Imparni nós começamos a pesquisar a ema, ré americana, e o mocó, Querodon rupestres. Depois, esses projetos nós levamos para a ESAM e acrescentamos vários outros animais, como o preá, a capivara, a cutia, o tejo, as abelhas silvestres sem ferrão, nativas do Nordeste, como a jandaíra, mosquito, moça branca e outras. Nesta estação, nós introduzimos também animais que trouxemos de outros continentes,
principalmente da África, como era o caso do eland, Taurotragus oryx e o caso do oryx chifre de cimitarra, que são antílopes africanos. O oryx chifre de cimitarra, nome científico é Oryx dama. Então, o eland e o oryx chifre de cimitarra nós trouxemos dos desertos africanos, que naquela época não era permitido introduzir nenhum animal do continente africano. Então, nós compramos esses animais de origem africana nos Estados Unidos. E lá do Texas, nós fretamos o avião diretamente para Natal, trazendo esses animais. Importamos também o ovino caracu, Ovis vignei, é uma outra espécie. As espécies que nós criávamos aqui no Nordeste era Ovis aries. Então, Ovis vignei é o ovino caracu, que é originado do Afeganistão, do Turquistão, da Pérsia, da antiga Pérsia, que hoje é Irã. Então, esses 3 animais também foram trazidos para a Estação Experimental de Terra Seca. Lá na Estação Experimental, também nós estudamos, começamos projetos de pesquisas com animais exóticos de outros países, mas que tinham sido introduzidos em tempos passados, como é o caso da cabra nambi, da cabra canidé, que são raças nordestinas, são raças já criadas no Brasil, com os animais que foram trazidos pelos portugueses no início da colonização. E estudamos também o jumento nordestino. O jumento não tem origem no Nordeste, mas a raça nordestina é uma raça criada aqui na nossa região semiárida. E o ovino, morada nova vermelho. Então, na Estação Experimental de Terra Seca, todos os projetos de plantas xerófilas e de animais rústicos que tinham potencialidades para ser criados no semiárido nordestino foram objetos de pesquisa da Imparne lá naquela Estação Experimental de Terras Secas. Essa estação deu um grande avanço, porque eram projetos inovadores, eram projetos pioneiros, eram projetos que pouca gente acreditava, como foi o caso da introdução de animais e de plantas rústicas.